Hoje eu vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte há quem esbraveje: o Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto: não será esta atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? Eis a verdade, amigos. Desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer na cara e na alma qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos picou dos 2-1. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Disse-ia que foi ontem, e não há 8 anos, que aos berros Obdúlio arrancou de nós o título. Eu disse arrancou, como poderia dizer, extraiu de nós o título como se fosse um dente. E hoje, se negamos o Scratch de 58, não temos dúvida, é ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte: o pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa: se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo, a fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Mas vejamos, o Scratch brasileiro tem realmente possibilidades concretas? Eu podia responder simplesmente não. Mas eis a verdade: eu acredito no brasileiro e, pior do que isso, sou de um patriotismo inatural e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam aqui do aspirante enxertado do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se no Puskás. Eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura, a santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica em verdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagens do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples: porque Obdúlio nos tratou a pontapés como se vira-latas fôssemos. Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo.
o brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o Scratch, ser ou não ser vira-latas, eis a questão. Complexo de vira-latas de Nelson Rodrigues, do livro A Sombra das Chuteiras Imortais.